número da sua casa, a placa do seu carro, a sua data de nascimento, a sua idade, a hora que você vê no relógio, tudo isso fala com você. O universo é feito de códigos, o universo é feito dessa linha aonde os números trazem informações sobre a sua vida, sua ancestralidade, suas vidas passadas e seu momento futuro. Bem-vindo, bem-vinda ao meu mundo predileto, mundo dos números. Eu sou Cris Jimenez, sou terapeuta holística, trabalho há mais de 25 anos com numerologia, tarô e anjos e venho no programa de hoje falar com você sobre números. Nós vamos falar sobre a nossa sequência de data de nascimento e sobre momentos onde o universo traz recados para você através da numerologia. Bom, a numerologia mais famosa é a numerologia de Pitágoras, que vem falando sobre os números de 1 a 9. Né? Então, se você tem ali do número 1 ao número 9, tem os números mestres, número 11 e número 22. E esses números, eles vão falar sobre quem você é, sobre a sua missão de vida, sobre picos de acontecimento na sua vida, né? Ali dentro nós temos a pirâmide invertida e que muitos trabalham com a sequência de números repetidos, né? Então, alguns números, algumas repetições de números podem simbolizar tragédias na sua vida. Então, em Pitágoras, nós temos esta linha de trabalho. E o principal ponto de análise de Pitágoras é o nome. Então, você tem o nome da pessoa, você decodifica o nome em números, e esses números você vai somando, vai fazendo reduções e vai tendo ali algumas características e vai aprofundando dentro do conhecimento da pessoa. É a numerologia mais famosa que tem. Temos também a numerologia cabalística e, como o próprio nome fala, é em cima da cabala judaica. Então, você tem ali os nomes, os valores numéricos são diferentes, né, para cada letra, tudo. E você também vai tendo uma série de somas para trazer o autoconhecimento. E nós temos o meu xodó do meu coração. Tem outras também, né? Tem a numerologia dos caldeus, tem outros tipos de numerologia. E temos a numerologia kármica, que é a numerologia kármica ou numerologia divina, é a numerologia que vem falando sobre as suas vidas passadas. Ela vem trazendo o seu DNA espiritual, que conta desde o momento em que você estava na barriga da sua mãe até com 70% de acerto o momento do seu desencarne. E ali ele vem contando a sua história. Por quê? Porque muitas coisas que você está vivendo hoje, na realidade, são reflexos da gestação. O seu período gestacional, ele traz grandes marcas, e isso já é estudado pela psicologia, isso já é cientificamente comprovado, que durante a gravidez o bebê recebe as influências do seu ambiente, daquilo que está acontecendo externamente. Então, o que tem ali o pai, mãe, o que está acontecendo, brigas, alegrias, tristezas, este feto, ele absorve. Quando você pega a data de nascimento de uma pessoa, você consegue detectar as questões gestacionais que aconteceram ali. Então, se aquela criança ela foi rejeitada, se aquela criança ela foi querida, se aquela criança, se houve uma tentativa de aborto, se tem ali dentro dos números as características do que houve durante aquela gravidez. Quais foram os sentimentos absorvidos por esta mãe durante a gravidez? Quais foram os pensamentos absorvidos por esta mãe durante a gravidez? Porque aí o bebê ele vai nascer com essa energia, né? Ali em volta dele. E essa energia ela vai refletir durante todo o caminho da existência desta criança. Durante todo o caminho da existência deste ser, essa forma, né? Esses acontecimentos, esses números vão estar mostrando para você aquilo que está ali acontecendo. Então, a numerologia kármica, ela vem com o seu ciclo também pessoal. O que quer dizer isso, Cris? Todos nós temos um período na vida.
né? Então, quando nós falamos em numerologia de Pitágoras, por exemplo, nós temos um período 9. Então, significa o quê? Você tem 9 anos que você passa para trabalhar determinado tipo de situação na sua vida. Então, você vai do ano 1 ao ano 9 e depois retorna novamente. Num ciclo, durante toda a sua vida, de 9 em 9 anos. Então, cada 9 anos, sua vida recomeça de novo. Passou 9 anos, fez aquele ciclo de 9 anos, a sua vida ela recomeça de novo. Agora, quando eu falo da numerologia kármica, eu estou dizendo que cada um tem um ciclo pessoal. Então, a minha vida muda de 5 em 5, a vida de fulano muda de 10 em 10, a vida de ciclano muda de 7 em 7, a vida de beltrano muda de 8 em 8 anos. Cada um tem um movimento energético pessoal. Cada um tem um movimento sistêmico pessoal, né? Aonde, além de tudo isso, você vai ter, dentro da sua data de nascimento também, o momento reencarnatório que você está vivendo. Então, qual é a sua reencarnação? Que momento da evolução encarnatória você está vivendo? Quantas vidas você já teve? Já parou para pensar assim, cara, eu devo ser muito velha, né? Às vezes você não pensa assim, tipo, nossa, ou você conhece aquela pessoa e fala, nossa, que espírito de velho. Não tem umas crianças hoje em dia que nascem que você fala assim, nossa, que espírito de velho essa criança tem. Parece que tem 100 anos, tem 5 anos, parece que tem 100 anos. De tanto que resmunga, ou de tanto que, né, tem sabedoria, ou do tipo de resposta que a criança te dá. Aí você fala, nem parece que tem a idade que tem. As crianças de hoje em dia só falta nascer com dente, né? Porque já nasce com o olho aberto e já respondendo aos estímulos de voz, né? De pai, de mãe. Né? Antigamente não, né? Uma criança ficava embrulhadinha e ali 15, 20 dias ali para poder, né, dar a primeira olhadinha ali para fora, né? Ficava no escuro com a mãe. Agora não, a criança já nasce, se bobear, você já dá um tablet para ela, ela já sabe ligar o tablet e fazer coisas que nem você vai saber fazer. Então, a numerologia kármica, ela te mostra aí qual é o momento, né? Então, quantas vezes eu já vim para a Terra? E nessas vezes que eu vim para a Terra, quantas vezes eu tropecei em mim mesmo? Então, quando você faz análise de um mapa numerológico, você vai saber quantas vezes você já tropeçou no mesmo erro e o que você pode fazer para melhorar a sua história. Quando eu entendo o meu ciclo de reencarnação, eu entendo tudo aquilo que acontece na minha família, eu entendo o que acontece à minha volta. E neste acontecimento à minha volta, eu tenho um elemento suficiente para transformar, tirar o negativo e colocar uma energia positiva ali, para que aquilo que eu determino para a minha vida, para que aquilo que é minha marca registrada de evolução, ela possa se expandir e possa criar. Então, por exemplo, você pode somar o seu dia, mês e ano. Estou aqui ao vivo para o TikTok, eu vou ler aqui. Já nasce com dentes. Minha mãe fala que leva 7 dias para abrir os olhos. Antigamente levava 7 dias para abrir os olhos, agora não. Agora o negócio já está terrível. Bom, aí como eu estava falando, né? Você pode... Eu tenho um livro, que é esse livro aqui, ó. Sua Vida Descrita em Números. Introdução à Numerologia Kármica. Nesse livro, eu tenho o significado dos números da sua missão de vida. Como é que eu acho a missão de vida? A missão de vida, ela é achada quando eu faço a somatória do meu dia, mês e ano e reduzo esse dia, mês e ano a um dígito de 1 a 22, aos dígitos, né, de 1 a 22. Então, ai, Cris, eu fiz a soma aqui da minha data de nascimento, deu 23. 23 dá 5. Né? Por exemplo, a minha é 18, 2, 7, 4. Se eu for somar 18 mais 2 mais 1974, tal, vai dar 1994, que vai dar um 5, que vai dar 23, que dá um 5. Então, a minha vida ela muda de 5 em 5 anos. Aí você pega uma pessoa que nasceu dia 1º de janeiro de 2020. Então, você tem 1 mais 1 mais 2,
1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 0, 4, 4 mais 0, 4, 4 mais 2, 6. Então, uma criança que nasceu em 1/1 de 2002, ela vai ter uma vida com a missão 6. E a missão 6, o que é? A missão 6 é a pessoa se aceitar. A missão 6 é a pessoa aprender a decidir. A missão 6 é a pessoa aprender a conviver em família de forma saudável, de forma equilibrada. Então, a sua missão de vida, ela é dada pela soma do dia do seu nascimento, mais o mês do seu nascimento, mais o ano do seu nascimento. Quando você soma dia, mês e ano que você nasceu, você obtém a sua missão de vida atual. Quer dizer, o que você veio fazer aqui na Terra, o que você veio trabalhar aqui na Terra. E quando eu entendo o que eu vim trabalhar, né, qual que é a minha missão de vida, né, qual que é o caminho que eu tenho que seguir, eu estou mais próximo de alcançar o meu propósito de vida. E meu propósito está descrito dentro do meu ciclo, na minha encarnação, né? O que eu estou vivendo hoje na minha encarnação? Então a minha encarnação pede que eu cuide da minha espiritualidade. Como? Qual o caminho para que eu possa cuidar da minha espiritualidade? O número da sua missão de vida, ele vai estar dizendo sobre isso. Exemplo, uma pessoa que ela tem, né, uma encarnação 18, por exemplo. Uma pessoa que nasceu para cuidar da espiritualidade, né? Uma pessoa que nasceu para cuidar do seu lado oculto, né? Para estudar magia. Normalmente são pessoas que não têm religião. Não tem, gente? Você é das pessoas que não têm religião? Coloca aqui nos comentários para mim saber. Por exemplo, você é o tipo de pessoa que você vai na igreja, daqui a pouco você vai tomar uma benção com o preto velho. Daqui a pouco você está ali numa reunião do ET. Daqui a pouco você está ali com o pessoal no círculo de ayahuasca. Daqui a pouco você está lá no louvor, cantando o evangelho. Né? Porque você é desse jeito, que você amanheceu com aquela vontade, você vai naquela vontade e você não gosta de prisão. Não gosta que ninguém te sarceie, não gosta que ninguém fique mandando para que lado que você vai, não gosta de muitas regras. Provavelmente você já passou da 15ª encarnação, então você não vai ter religião. Você vai ser uma pessoa que vai estar ali, né, perto de cada um, mas não vai ter, né? Ali, ó, por exemplo, aqui, ó. Estão falando, encarnação 15, a Ideni está falando. Encarnação 15, trabalhar a espiritualidade, trabalhar o seu poder pessoal, né? Fala que tem que estar mais distante das energias familiares, tem que trabalhar, cuidar do próprio corpo, cuidar da própria saúde. São pessoas que nasceram para trabalhar com o lado da magia, né? Nasceram, são feiticeiras por nascença. Então, quando eu percebo a minha missão de vida, o meu propósito, né? Então, se o propósito encarnatório é esse, então, para que eu consiga conquistar o meu equilíbrio financeiro, o meu equilíbrio na minha parte emocional, o meu equilíbrio no meu caminho de vida, eu tenho que trabalhar o meu propósito de vida. Eu tenho que buscar entender quem eu sou. E a numerologia, ela faz isso, né? E ela se comunica com você de várias formas. Se você pegar hoje o número do seu RG, você vai perceber que o número do seu RG, ele está falando. Se você somar aí o número do seu RG, você vai observar que o número do seu RG tem a ver com o que você está vivendo. Por quê? Porque não tem como o número cair num lugar diferente daquilo da sua energia. Se você somar o número do seu celular, vai dar números que tem a ver com o que você está vivendo, com o que você está buscando dentro da sua história. Um número da sua casa. Eu respeito quem coloca lá uma letra na frente do número, né? Coloca lá uma letra para tentar ajustar um número, mas não é só a letra, né? Porque se eu estou falando que o número é energia, se eu estou falando que o número é vivo, eu tenho que olhar se eu fui designada a morar numa casa com aquele número, eu tenho que entender o que este número quer que eu trabalhe. O que esse número está querendo me ensinar. Porque na hora que eu aprender, eu tenho que aprender com este número, a própria energia da casa vai mudar ou eu vou mudar de casa. Eu vou mudar de lugar.
Porque a partir do momento que quanto mais você vai se elevando, quanto mais você vai tendo o autoconhecimento, quanto mais você vai expandindo, mais também as coisas à sua volta vão modificando. Você vai ver que, de repente, você está ali sempre vendo 12, 12, 12, 12, 12. Você bate no relógio, é 12, 12. Você bate no relógio, a soma dá 12. Aí, de repente, você tomou uma atitude lá e foi lá e tirou, cortou aquelas amizades que estavam te incomodando, cortou as situações que não estavam legal, pediu demissão daquele emprego abusivo, separou daquele calhorda. Você fez todo o movimento, você vai ver que você não vai conseguir mais, você não vai ver mais 12, 12. De repente, você vai ver um 15, 15. Você vai ver um 11, 11. Você vai ver um 20, 20. Vai mudar. Você mudou a frequência, vai mudar. Ah, não, eu vejo sempre um 13, 12. Então você vai ver. Porque a hora que a sua frequência mudar, as coisas também modificam a sua volta. Né? Tem pessoas que você vai mergulhando dentro do autoconhecimento. Você vai mergulhando dentro das histórias que você está fazendo. E dali a pouco, aquela pessoa que você considerava tão amiga, ela se afasta de você e não vai fazer mais parte da sua história. Então, é isso. Aqui tá falando aqui, né? A minha casa é 314. Acho que não é bom. Vamos falar dessa casa 314? Então, vamos lá. Uma casa 314 é uma casa 8. Uma casa 8, para ela ser uma casa boa, você tem que estar cuidando muito bem do seu espiritual. Por quê? Porque o 8, ele é o Leniscata, né? Então, o 8, ele é tudo aquilo que está em cima, volta para baixo. Então, tudo aquilo que eu faço para o meu espiritual, volta como reflexo no meu carnal. Então, se eu não estou fazendo uma dedicação espiritual, isso vai refletir na minha vida aqui embaixo. Então, quando eu falo de um número 8, eu falo que se você quer ter dinheiro, que o 8 é o famoso número do dinheiro. Se eu quero ter dinheiro, se eu quero ter materialidade, se eu quero ter amor, eu preciso trabalhar a minha espiritualidade. Caso contrário, ele se torna um ano difícil. Um ano não, um número difícil. Por que difícil? Porque ele vai falar com que as pessoas da casa não consigam ter diálogo, com que as pessoas da casa acabam discutindo, porque elas não se entendem, porque o 8 é razão pura. Então, dentro de um número com razão pura, fica difícil eu trabalhar a minha emoção. Então, o número 8, para ele dar certo, ele precisa ter a parte da espiritualidade ativada, né? Então, aqui, por exemplo, a Mônica falou, a minha casa é 4902. 13, 14, uma casa 15. Uma casa 15, né, é uma casa, por exemplo, que é bom você ter coisas vermelhas. Ó, minha casa com 2 inquilinos já deu problema de vazamento. Então, porque o 15, ele é um número quente. Ele é um número do elemento fogo. Então, e o problema de vazamento na casa, numa casa 15, o problema de vazamento está falando que as pessoas, os donos da casa, são emocionalmente muito instáveis. Que existe muita briga, existe muita guerra familiar, entende? O nome do livro é Sua Vida Descrita em Números, Introdução à Numerologia Kármica. Então, o que acontece? O 15, ele vem falando que precisa trabalhar as emoções e precisa trabalhar a parte da espiritualidade. O vazamento de água é o vazamento da prosperidade. O vazamento de água fala que é o vazamento do dinheiro, né? Porque a água é prosperidade, a água é abundância, a água é fluidez. Então, fala de questões emocionais represadas que não estão sendo faladas, né? Então, fala de situações financeiras que não estão tendo fluidez. Por quê? Porque as pessoas estão discutindo o sexo dos anjos. Então, nessa casa aí, é bom, por exemplo, manter flores amarelas, flores vermelhas. É bom fazer defumação nessa casa. É uma casa que pode ter uma regência de Miguel Arcanjo, né? Então, fazer a cruz cabalística, trabalhar a energia de Miguel Arcanjo dentro dessa casa, para poder fazer isso, entendeu?
Se divorciou, tá vendo? Porque é uma casa que traz briga. Com vazamento ainda, é uma casa que traz briga, que traz confusão, o dinheiro não para, né? Tem que trabalhar isso aí. Fazer uma boa limpeza nessa casa para depois você conseguir trabalhar a parte da prosperidade dela, entende? Então, por exemplo, queimar folha de louro dentro dessa casa, né? Queimar folha de louro dentro dessa casa. Tem que limpar. Tem que limpar. Eu tenho um curso que chama ABC da Espiritualidade. No curso do ABC da Espiritualidade, ele fala sobre... Tá na Hotmart? Ainda não, mas vai estar em breve. Mas o curso do ABC da Prosperidade, ele fala como trabalhar a energia da casa, de número por número da casa. Né? Porque cada casa, ela tem uma cura também, né? Cada número ele tem sua cura. Por exemplo, a cura do número 5 é aprender a dizer não. Quando eu tenho o número 5 dentro da minha numerologia, eu tenho que aprender a me posicionar e a falar não. Eu tenho o número 11, por exemplo, a cura do número 11 é se cobrar menos. Usar a inteligência, mas se cobrar menos. A cura do número 12, por exemplo, é cortar o que incomoda. A cura do número 18, por exemplo, é não levar a vida tão a sério, deixar as coisas mais leves, sabe? Poder sair, se distrair, dançar, cantar, sabe? Sem culpa, sem uma autocobrança exagerada, né? Tomando cuidado para não querer se isolar. Por exemplo, olha, tá vendo? Nossa, preciso aprender a dizer não. Exatamente. É complicado quando a pessoa não diz não. Então, é a cura que você precisa. Por exemplo, no número 70, por exemplo, como está aqui, o número 70, a pessoa precisa trabalhar a espiritualidade e lembrar que, assim, o número 7, né, que a soma vai dar um 7, 7 mais 0, 7, a casa 7 é sempre uma casa que as pessoas vão bater para pedir ajuda. Sempre, sempre. A rua tem 50 casas. A casa que a soma dá 7 é a casa que as pessoas vão lá pedir ajuda e vão pedir auxílio. Tem que estudar muito o lado espiritual. Então, são pessoas que normalmente vão para astrologia, vão para numerologia, vão para radiestesia, vão para este lado. Entende? Porque elas precisam de uma lógica na espiritualidade, porque senão elas não conseguem ficar, né? Uma casa 463, que dá um 13. É uma casa que precisa cortar, né? É uma casa que fala sobre não fique carregando mortos nas costas, né? Tem que deixar o passado no passado. Não adianta querer arrastar com você, porque você vai ficar doente. Quanto mais arrasta, mais fique doente. Entendeu? Então, é sobre isso. Tá bom? Então, se você quer estudar numerologia, se você quer trabalhar na numerologia kármica na sua vida, se tornar um profissional de numerologia, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar lá. As aulas são todas gravadas, tem plantão de dúvidas e você também pode se tornar um profissional depois indo para a mentoria e tendo aí o selo de avaliação, né, o selo, um certificado com o selo do MEC. Ok? Muito obrigado por estar comigo até aqui. Beijo nas asas, abençoados sejamos todos. Lembre-se sempre, um dia a mais do espírito, um dia a menos da carne. O importante na vida é ter com quem compartilhar. Beijos, até um próximo vídeo e tchau.